Meus irmãos, eu quero pensar com vocês hoje sobre, na minha opinião, se vocês me permitem, na minha opinião, um dos mais belos textos de Josué. Esse texto das cidades de refúgio é belíssimo, é magistral, é algo para nós levarmos junto conosco, por onde quer que estejamos, onde quer que andemos. É o texto de uma beleza singular. E eu queria pensar sobre isso com vocês hoje, as cidades de refúgio. Queria que você abrisse seu coração, porque com certeza nós vamos aprender algumas lições preciosíssimas hoje para a nossa vida. Mas como sempre, eu quero contextualizar os irmãos. Eu quero que os irmãos tomem conhecimento do contexto desse texto. O povo de Israel ficou como escravo, como vassalo dos egípcios por mais de 400 anos. E durante esse tempo, eles absorveram toda a cultura egípcia, a idolatria, os costumes e também a violência, rebeldia, obstinação, tudo isso fazia parte do povo de Israel durante a sua peregrinação no Egito. Aquele povo foi um povo obstinado, foi um povo rebelde, um povo dado à violência. Então, não justificando, claro que não, mas nós estamos falando de um povo que precisou ser trabalhado com muita paciência pelo Senhor. Eu sempre costumo dizer o seguinte: o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. Não foi tão fácil assim. Demorou-se muito tempo para que Israel pudesse se libertar definitivamente do opróbrio do Egito. Então, durante esse período de peregrinação no deserto, Deus, para trazer uma ordem social, porque nós estamos falando aqui de 1 milhão de pessoas aproximadamente, porque quando o povo de Israel saiu do Egito, eram 400 mil homens somente, sem contar mulheres e crianças, e uma grande mistura de gente. Então estima-se que talvez mais de 1 milhão de pessoas tenham saído do Egito. Administrar esse povo não foi tarefa fácil. E Deus precisava então trazer uma ordem social, para que o povo pudesse aprender a viver como uma sociedade livre, porque até então eles não sabiam o que era isso, liberdade. Então Deus deu ao povo de Israel uma lei, chamada de Lei do Talião. A Lei do Talião está em Êxodo capítulo 21, versículo 24. E é o seguinte: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Por que Deus deu essa lei para o povo? Porque ele era mau? Não. Para suprimir, para frear, para impedir a violência e a desordem social. Porque aquele povo estava acostumado com isso no Egito. Por qualquer questão, matava-se uma pessoa. Por qualquer questão, feria-se uma pessoa. Eles viveram com isso por 400 anos. Então, para que eles não transferissem esse opróbrio, esse peso, essa sina do Egito durante o deserto, Deus deu essa lei. Então, quando alguém estivesse pensando em ferir o próximo, lembraria da lei do talião. Então, se porventura, numa briga, numa discussão, num embate corporal, alguém tivesse o seu olho ferido, devido à lei do talião, aquele que feriu também teria o seu olho ferido. Se num embate corporal, alguém infringisse algum tipo de dano ao seu próximo, o mesmo dano seria infringido àquele
que infringiu primeiro. Então Deus colocou essa lei no meio do povo justamente para organizar aquele povo numa sociedade pacífica. Deus queria uma sociedade pacífica. Mas é interessante, parece um antagonismo. Para se ter uma sociedade pacífica, aparentemente Deus promoveu algo violento. Não foi isso. Era justamente para que não houvesse esses embates corporais, brigas e dissensões no meio do povo, que Deus deu a lei do talião. Só que nós temos um problema. Porque acontecia, como aconteceu várias vezes, de muitos, numa discussão, num problema qualquer, numa situação corriqueira do dia a dia, acabarem partindo para as vias de fato. Vocês vão se lembrar que Moisés no Egito fez isso. Lembra que Moisés fez isso no Egito? Ele pegou um soldado que estava batendo num hebreu, e o que ele fez com o soldado? Matou o soldado egípcio e enterrou onde? Na areia. Então isso era muito comum para os egípcios. E isso foi sendo, de certa forma, injetado no povo de Deus. Então isso acontecia. E assim como hoje, vocês sabem, quem é advogado aqui, a Josi, por exemplo, e nós temos outros que estudaram direito, existe no direito aquilo que é chamado de homicídio culposo e homicídio doloso. O que é o homicídio doloso? O homicídio doloso é aquele quando há a intenção de matar, é isso, Josi? E o homicídio culposo é aquele homicídio quando não se tem a intenção de matar. Então, o que acontece aqui? Depois, se vocês quiserem tirar essas dúvidas jurídicas, perguntem a Josi, por favor, que ela vai responder para vocês. Então, o que acontece aqui? Acontece justamente isso. Quando havia uma discussão e as pessoas partiam para a via de fato, muitas vezes, não poucas vezes, acontecia um assassinato. E naquela questão da briga, um empurrão, um escorregão, a pessoa caía, algum tipo de ação, mas que não foi intencional, tinha uma tratativa. E se fosse intencional, teria outra tratativa. Só que, por conta da lei do talião, como é que é a lei do talião? Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. A família da pessoa que faleceu, que foi vitimada por aquela discussão, por aquele problema, por aquele embate corporal, ela tinha o direito de vingar o morto. Ou seja, se sangue foi derramado, a família tinha o direito de pegar o agressor e matá-lo derramando o seu sangue. A lei do talião garantia isso dentro de Israel. Aí Deus, na sua graça, na sua misericórdia, o que é que Deus vai fazer? Deus vai estabelecer, Ele vai estabelecer aquilo que a palavra de Deus vai chamar de cidades de refúgio, que eram um total de 6 cidades de refúgio. 3 ficariam a leste do Jordão e 3 ficariam a oeste do Jordão. Essas cidades de refúgio, os nomes estão aí no seu texto, e você pode ver, Deus, Ele já havia determinado, e no final desse estudo você vai saber por quê. As cidades são as seguintes: Quedes, na Galileia, a partir do versículo 7, na montanha de Naftali, Siquém, na montanha de Efraim, Quiriate Arba, ou Hebron, na montanha de Judá. Além do Jordão, na direção de Jericó para o oriente, designaram a Bezer, no deserto, na campina da tribo de Ruben,
Ramote em Gileade, da tribo de Gade, e a Golã em Bazã, da tribo de Manassés. 6 cidades. Agora preste atenção que isso foi proposital. Estas 6 cidades eram cidades dos levitas. Ok? Cidades levitas, porque vocês vão se lembrar que os levitas não receberam herança entre os filhos de Israel. A Bíblia diz que o Senhor foi a sua herança. Agora, é interessante que os levitas receberam cidades entre os filhos de Israel. Então, em cada região, em cada tribo, haviam cidades destinadas aos levitas. E por que Deus escolhe, preste atenção que isso é muito importante, por que é que Deus escolhe as cidades de refúgio como cidades de levitas? Porque quando o assassino, ele cometeu o crime, sabendo da lei do talião, e sabendo que a família da vítima poderia vingar o sangue, ele então iria até uma das cidades de refúgio, a que estivesse mais próxima do local do crime, chegaria aos que ficavam na porta da cidade, que eram os juízes, apresentariam a sua causa, e os juízes imediatamente, os magistrados, autorizavam a entrada daquele homicida na cidade. Dentro de uma das cidades de refúgio, o vingador do sangue não podia entrar. E por que foram cidades dos levitas? Por causa da compaixão, por causa da piedade e por causa principalmente do conhecimento, do temor do Senhor que havia naquelas cidades. Então, o que os magistrados das cidades de refúgio faziam? Eles recebiam o homicida ficava como se fosse um exílio, ficava circunscrito, ele ficava como se fosse alguém refém dentro da cidade, preso na cidade, e os magistrados iam fazer o quê? Investigar a questão daquele assassinato, para darem depois o seu veredito. Se eles descobrissem que aquele assassino que estava na cidade de refúgio não cometeu um homicídio doloso, mas culposo, ou seja, sem a intenção de matar, ele ficaria naquela cidade até a morte do sacerdote onde aconteceu o crime. Quando o sacerdote morresse, aquela pena é como se ela prescrevesse. Não haveria mais punição para o autor do assassinato e ele podia voltar para a sua cidade de origem. De qualquer maneira, ele ficaria preso na cidade de refúgio, não preso no cárcere, mas ele não podia sair da cidade de refúgio até a morte do sacerdote. Então ele teria a sua vida poupada, porque ele não cometeu um crime doloso ou com intenção de matar. Mas, se os magistrados da cidade de refúgio, depois de terem investigado o crime, com todos os elementos probatórios, ido até a cidade, investigado, conversado com familiares, e chegassem à conclusão que aquele homicida havia cometido um homicídio doloso, com a intenção de matar, ele era entregue para a família da vítima, e assim aquele morto seria vingado. Parece estranho isso para nós, não parece? Mas era a maneira como Deus trabalhava aquela sociedade, irmãos. Eu estou estudando história, vocês sabem disso. E eu estou estudando agora o mundo grego. Como que a sociedade foi se formando. E é incrível como que esse curso está abrindo os meus olhos para entender que a sociedade que nós temos hoje, ela passou por processos ao longo da história. Naqueles tempos não havia polícia, naqueles tempos não havia Declaração Universal dos Direitos Humanos, naquele tempo não havia nada disso. Então Deus tinha que tratar aquele povo de uma forma que o povo conseguia entender, às vezes um pouco mais radical, um pouco mais duro.
Essa era a maneira. Alguns teólogos dizem que o Antigo Testamento é o jardim de infância de Deus. Deus teve que tratar aquele povo de uma forma diferente da que Ele nos trata hoje. Por isso que Deus estabeleceu essas leis, para que houvesse uma harmonia social e, acima de tudo, a sociedade de Israel, que ainda estava em formação, pudesse ser uma sociedade pacífica e harmoniosa, para que Israel cumprisse os propósitos de Deus. Deu para vocês entenderem o porquê das cidades de refúgio? Havia um objetivo, não é? Nós vamos ver aqui agora 2 textos, eu quero mostrar para vocês, quando Deus estabelece essa lei, está lá em Êxodo 21, 12 e 13, quem ferir alguém de modo que este morra, certamente será morto, porém, se lhe não armou cilada, mas Deus lhe o entregou nas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde fugirá. Observe só o outro texto que nós vamos ler agora, Números 35, 9 a 15. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando passardes o Jordão à terra de Canaã, fazei com que vos estejam à mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir alguma alma por engano. E estas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra, até que seja apresentado à congregação para julgamento. E das cidades que derdes, haverá 6 cidades de refúgio para vós. 3 dessas cidades dareis além do Jordão, e 3 dessas cidades dareis na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão por refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que ali se acolha aquele que matar alguém por engano. Ambos eram apresentados, ambos, tanto o homicida que tinha culpa, como o que não tinha culpa. Porém, o que tinha culpa, e era constatado a culpa, ele era entregue à família do vingador do sangue, e era morto, para que aquela lei pudesse estabelecer. Pois bem, eu falei para vocês que esse é um dos mais belos textos de Josué. Eu aprendi algumas lições aqui, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Não é? O que as cidades de refúgio, elas têm para nos ensinar? Primeira lição que nós vamos aprender é essa. Em primeiro lugar, é inerente ao ser humano o julgamento precipitado. Vocês concordam comigo? A velha mania de julgarmos as pessoas precipitadamente. Era o que acontecia, ou, permita-me corrigir, poderia acontecer se não houvesse as cidades de refúgio. O vingador do sangue, sem saber do fato, dominado pelo ímpeto, dominado pelo sentimento de parentesco, dominado pela dor, pela tristeza, poderia pegar o ofensor, o responsável pelo crime, e poderia matá-lo sem descobrir a verdade, e talvez depois descobriria-se que ele não havia tido culpa naquela questão. Então, para evitar esse julgamento precipitado, Deus prepara aquelas 6 cidades, para que durante um tempo a poeira pudesse abaixar, pudesse haver uma investigação e a justiça pudesse prevalecer. Meus irmãos, como isso nos ensina hoje? Porque nós temos o hábito de julgar as pessoas precipitadamente. Nós temos o hábito de ouvir uma história e, através daquela história que ouvimos, estabelecermos os nossos juízos de valor acerca disso ou acerca daquilo, sem ao menos termos a iniciativa de investigar e ver se as coisas são de fato assim. Eu costumo sempre dizer uma coisa: toda história tem 2 lados. Como nós ganharíamos, como nós cresceríamos, se nós sempre tivéssemos a iniciativa de não julgar precipitadamente alguém, sem antes nos apurarmos de todas as circunstâncias envolvendo esse alguém. Dá para imaginar quanto nós erraríamos menos? O grande problema hoje de nós, aqui eu falo nós no sentido de seres humanos
E digo com tristeza que nós cristãos também muitas vezes não tratamos isso em nós. É a mania de sermos extremamente precipitados. A mania de sermos extremamente dominados pelo ímpeto, no calor da situação, o ódio, a indignação, e ali nós já, olha, parece que eu estou nadando contra a maré, mas nós temos que ter cuidado até nas questões políticas, nas questões envolvendo personalidades. Você já percebeu que quando nós ouvimos algo da mídia, e a mídia é uma formadora de opinião, nós já vamos estabelecendo o nosso juízo de valor e falando que fulano não presta, que essa organização é isso, que aquela organização é aquilo, mas e se nós investigássemos mais a fundo? Posso dizer uma coisa para vocês? Nós teríamos muitas surpresas. Muitas surpresas. O problema é que nós sempre ficamos com a primeira versão da história. Por isso, se alguém te procurar e falar alguma coisa acerca de alguém ou uma situação, meu irmão, não vai estabelecendo um juízo de valor imediatamente. Espere, vamos deixar a poeira baixar, vamos entender o que é que está acontecendo, vamos ouvir as partes. Então essa é a primeira lição que eu aprendo com as cidades de refúgio. Por que Deus estabeleceu cidades de refúgio? Para conter o ímpeto. Porque nós erramos muito. Pedro foi o apóstolo que mais errou no colegiado. Quantos erros Pedro cometeu? Quantas coisas que Pedro falou e ele não devia ter falado? Aliás, não só Pedro, outros também, mas Pedro é aquele que sempre está na frente, é aquele que sempre quer falar primeiro, é aquele que sempre quer dar resposta pronta. E Jesus Cristo deu várias vezes puxões de orelha em Pedro, porque Pedro não pensava para falar. O ímpeto é muito perigoso. E a Bíblia diz que a palavra dita não volta. Às vezes nós somos impacientes e dominados pelo ímpeto e falamos o que vem. Quantas vezes nós erramos porque nós falamos demais? Eu não vou pedir para levantar a mão não, porque eu sei que praticamente todo mundo vai levantar, mas me diga se você alguma vez não se arrependeu de algo que você falou sem pensar. Não precisa levantar a mão não, irmã. Não precisa levantar a mão não. Erramos demais, porque falamos sem pensar. E aí depois saímos costurando, é ou não é verdade? Pedindo desculpa aqui, pedindo desculpa ali, pedindo desculpa colar, mandando uma mensagem, falando, me desculpe, eu não devia ter falado aquilo. Então para que falou? Para que falou? Por que você não pensou primeiro? Tiago vai dizer uma coisa muito interessante, ele vai dizer assim, seja o homem tardio para se irar, pronto para ouvir e tardio para falar. Uma das características das pessoas sábias é aquelas que ouvem mais e falam menos. Ouvir mais é sinônimo de maturidade, é sinônimo de amadurecimento, é sinônimo de sabedoria. Então o ímpeto é muito perigoso, muito perigoso. Às vezes nós somos assim, é aquela postagem nas redes sociais que a gente apaga rapidinho porque pensou, puxa, falei bobagem. Nossa, eu não devia ter feito isso. Para que eu fui falar aquilo com aquela pessoa? Agora eu fico aqui com a minha consciência pesada. Por que eu não pensei melhor? E vocês já perceberam que a nossa vida, ela está repleta de porquês. Por que isso? Por que aquilo? Não seria melhor se nós pensássemos mais antes de falar, antes de tomar uma atitude? Meus amados irmãos, é muito complicado tomar decisões na hora em que a situação está empolvorosa, naquele momento, a gente fatalmente e praticamente em quase todas as situações nós erramos. É raro a gente acertar de primeira, sim ou não, Cida? É raro.
Então observe que essa questão do julgamento precipitado, de ser precipitado, é coisa nossa. Nós somos assim. Devemos orar e pedir ao Senhor misericórdia, Senhor. Me ajude a segurar. Me ajude a segurar. Teve uma irmã que ela participava de um culto numa igreja bem tradicional, e essa irmã era uma irmã bem eufórica no culto. E o pastor falava 2 palavras e ela gritava lá no culto, glória a Deus, aleluia. Eu não tenho nada contra glória a Deus, aleluia, viu, gente? Tenho nada contra. Mas essa irmã, a cada 2 minutos ela falava e levantava. Aí o pastor teve que chamar ela, né? E falou, irmã, eu sei que a irmã tem dado glória a Deus, aleluia, irmã é uma irmã, só que a irmã tem que se conter um pouquinho mais. Irmã, segura um pouquinho, porque não é muito costume na igreja. Tá bom, pastor, eu vou me segurar, eu vou me conter. E aí, no primeiro culto, depois da conversa, está lá o pastor pregando, e a irmã, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, oh Deus. E o povo olhava para trás, não era muito costume da igreja, e ela era bem, mas ela era bem, um estilo bem diferente. Mas ela gostava da igreja, o povo gostava dela, ela estava bem na igreja. E o pastor, irmã, nós conversamos, irmã. Eu pedi para a irmã se segurar um pouco, se conter um pouco. Aqui não é muito costume isso, irmã. Ela, não, pastor, eu sei que eu estou exagerando, pastor, mas eu não consigo me conter. Quando eu ouvi, eu já falei. Vamos fazer o seguinte, irmã, se a irmã se segurar, se a irmã se conter, eu vou te dar um presente. E aí, ela, vai me dar um presente? Vou te dar um presente. Contenha-se, irmã, eu vou te dar um presente. Se a irmã fizer tudo certinho, eu vou te dar um presente. Então tá bom. Aí no culto, a irmã caladinha. E o pastor, olha, funcionou, né? Segundo culto, a irmã caladinha. E o pastor, gente, que coisa boa. Aí quando foi num terceiro culto, o culto estava bem assim, emocionante, sabe? Aqueles dias que parece que, vocês vão concordar comigo, parece que tem dia que tem algo diferente no culto, assim. E aí, o pastor pregando, sendo usado pelo Senhor, aí a irmãzinha lá atrás falou assim, ó pastor, com presente ou sem presente? Glória a Deus, aleluia. Não teve jeito, né? Mas, por que eu estou contando isso para vocês? É porque eu acredito que nós possamos ter, com a graça de Deus, capacidade de nos conter. Não na questão do glória a Deus, aleluia, que eu disse, não tenho nada contra, mas na questão do dia a dia, pensar mais para falar, dominar o ímpeto, segurar aquela palavrinha que você sabe, depois você vai para casa e fala, ainda bem que eu não falei. Dá uma sensação boa na gente. Então a primeira lição que eu aprendo com as cidades de refúgio é justamente essa aí. Em primeiro lugar, é inerente ao ser humano o julgamento precipitado. Mas eu aprendi uma segunda lição aqui. Em segundo lugar, nós vamos aprender aqui um princípio muito importante, que é o princípio da disciplina baseada na justiça. Por que Deus estabeleceu a cidade de refúgio? As cidades de refúgio, elas tinham uma dupla finalidade. A primeira finalidade era a questão da disciplina. Porque queira ou não queira, a pessoa que havia cometido o assassinato, ela iria para a cidade de refúgio e ela ficaria lá, longe da família, longe dos familiares. Ela tinha que ficar dentro da cidade até que o julgamento fosse estabelecido, até que a disciplina pudesse ser aplicada. Se fosse constatado que o assassinato, ele foi um tipo de assassinato doloso, com intenção, a disciplina era o quê? A morte. Mas, se fosse constatado que aquele homicídio não foi um homicídio doloso, mas foi um homicídio culposo, a disciplina era o quê? Era ficar na cidade sem poder sair, sem poder ter contato com a família, até a morte do sacerdote. De uma forma ou de outra, a disciplina acontecia, porém era baseada na justiça. Não era uma injustiça. De uma maneira ou de outra.
Vamos fazer justiça. E quando o sacerdote morresse, aquela pessoa estava liberada da sua disciplina. Irmãos, a questão da disciplina é algo muito sério, mas ela deve ser baseada na justiça e não baseada em questões pessoais. E pasmem, existem disciplinas eclesiásticas que são efetuadas por conta de preferências pessoais, por conta de situações envolvendo rixas. Às vezes, eu já vi esse tipo de situação, o pastor ele tem dificuldade de se relacionar com determinada pessoa, e aí na primeira oportunidade ele aplica uma disciplina na pessoa, porque aquela pessoa está impedindo, ou está atrapalhando, ou está sendo uma pedra de tropeço, para as questões envolvendo o pastor. Eu já vi isso acontecer. Vocês estão entendendo? Preferências, partidarismos. Existe muitas vezes pessoas que, por questões de dificuldade de relacionamento, ficam só na espreita, esperando ver se vai ter uma escorregadela de alguém para denunciar para a liderança da igreja, ir lá e aplicar uma disciplina, não porque aquilo exige uma disciplina, mas porque a pessoa que tem algo contra a outra pessoa quer que seja feita alguma coisa, porque no tribunal do coração dela, ela disse que aquilo não era correto. Eu já vi isso acontecer. A disciplina eclesiástica, ela é necessária, mas ela não pode acontecer por questões pessoais, por gostos pessoais, por questões envolvendo uma ou outra pessoa na igreja. A disciplina tem que acontecer com base na justiça, com base na palavra de Deus, com base naquilo que Deus deixou para a sua igreja. Eu me veio agora ao coração um texto das Escrituras que está lá em Atos capítulo 5. O que aconteceu em Atos capítulo 5? Ananias, levado pela vaidade de querer ser tido em alta conta pelos apóstolos, assim como Barnabé foi, está lá em Atos capítulo 4, parece que ele queria também ser tido em alta conta pelos apóstolos. Ele vendeu uma propriedade, porque isso era comum na igreja primitiva. Ele vendeu uma propriedade, e ao invés de dizer que o valor da propriedade era X, ele reteve parte do preço, mas disse que o valor era bem maior do que aquele que na verdade havia sido. Quando ele chega diante de Pedro, observe que Pedro, ele não ficou de alguma forma impressionado com o valor monetário. Pedro não se importou com o valor monetário. Não houve um partidarismo de Pedro. Não houve. Meus irmãos, com tristeza no coração, eu falo para vocês, tenho 31 anos de vida cristã, 31 anos, desde 2007 eu estou à frente de igrejas, e desde 2012 como pastor ordenado. Já vi muita coisa nessa vida, e eu já vi pastores não disciplinarem membros da igreja, porque esses membros da igreja contribuem com quantias volumosas no dia a dia da igreja. E se nós perdermos esse irmão, nós vamos perder uma grande contribuição da igreja. Acobertam, coloca a coisa debaixo do pano. O que é isso? Partidarismo. Eu já vi isso acontecer. Falo com tristeza e com vergonha. Falo com tristeza e com vergonha. Também já vi, os dois lados da moeda, já vi um pastor receber uma pessoa no gabinete, e aquela pessoa chegar perto do pastor e falar assim: pastor, eu quero dar um dízimo nessa igreja para abençoar a igreja, e ele fala o valor, e o pastor diz assim: tá bom, mas de onde vem esse dinheiro? Não, esse dinheiro veio de uma situação assim, e quando foi investigar, era um dinheiro ilícito. E o pastor disse assim: olha, eu vou te dizer uma coisa, não aceitamos o seu dinheiro. Não aceitamos o seu dinheiro aqui. Eu já vi as duas coisas acontecerem. Mas voltando para a questão da disciplina, como é que deve haver disciplina? Isso independente de ser na igreja, seja em casa, seja na própria empresa, até mesmo empresas, corporações, têm processos disciplinares. Sim ou não, Fernando?
Você tem uma grande empresa, a sua empresa tem normas, a sua empresa tem regras. E se alguém não cumprir as normas da sua empresa, tem sanções. Às vezes é uma advertência, às vezes é uma suspensão e até mesmo um desligamento da empresa. Mas tudo com base no quê? Com base na justiça. Não é o que eu penso, não é o que você pensa, não é o que eu acho, não é o que nós achamos. Nós temos que ter justiça para implementarmos disciplina. E é por isso que Deus estabeleceu as cidades de refúgio, para que houvesse justiça, para que a disciplina não fosse aplicada equivocadamente. Por isso que existia a cidade de refúgio. Isso é algo extraordinário. É um princípio que nós temos que aprender na igreja. Terceira e última lição que eu aprendo com a cidade de refúgio é essa. Em terceiro e último lugar, sempre há uma saída para o pecador arrependido. Qual era a saída para aquele rapaz que cometeu aquele pecado, matou alguém sem querer? Cidade de refúgio. Eu quero dizer uma coisa para vocês, e aqui eu deixei para o final. Tem um texto bíblico lá em Provérbios 18:10 que diz assim: torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em segurança. A irmã Cida foi muito feliz no que ela disse aqui, nós não tínhamos combinado nada. Jesus é a nossa cidade de refúgio. Jesus é a nossa cidade de refúgio. Sabe por quê? Principalmente por causa do significado dos nomes das cidades de refúgio. Uma coisa maravilhosa. Sabe o que cada cidade de refúgio significa? Olha só, significado dos nomes das cidades. Quedes significa o quê? Retidão. Siquém significa o quê? Ombro. Hebron significa comunhão. Bezer significa fortaleza. Ramote significa alturas. E Golã significa exilado. Agora, eu transcrevi aqui uma colocação do comentarista bíblico Warren Wiersbe. Veja só o que ele vai dizer. Todos aqueles, preste atenção, queridos, todos aqueles que correm para Jesus, em primeiro lugar, ele lhes dá retidão, quedes. E não podem ser acusados novamente, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, Romanos 8:1. Assim como um pastor faz com suas ovelhas, ele os carrega sobre os ombros, Siquém. E eles passam a ter o quê? Comunhão, Hebron, com Cristo. Ele é a sua fortaleza, Bezer, onde estão seguros. Habitam nas alturas, Ramote, apesar de serem exilados, Golã, peregrinos e forasteiros nesse mundo. Que coisa linda, não é? Jesus é a nossa cidade de refúgio. A grande pergunta é: o que é que você faz quando você peca? Eu garanto para você que se você for crente, se você for um servo de Deus, se você nasceu de novo, você vai correr para Jesus e vai pedir misericórdia a Ele. Sabe por quê? Porque existe uma diferença do crente para o não crente, quando há o pecado, porque todos nós pecamos, o não crente peca e o crente peca. Então aquele que está na igreja, mas não é crente, quando ele peca, preste atenção, aquele que está na igreja, quando ele peca, o que acontece? Aquele que peca, aquele que comete o delito, aquele que erra, o que ele faz? Ele vai pedir perdão. Aquele que não é crente, mas peca, o que ele faz? Ele vai justificar o erro dele. Ele vai começar a arranjar uma justificativa para o erro dele. Aquele que peca, que comete, porque eu posso dizer uma coisa para vocês, e aqui está a grande questão da cidade de refúgio, porque quando o homicida ia para a cidade de refúgio, e constatava-se que ele não tinha culpa, porque todo homicida que chegava na cidade de refúgio, ele dizia: não tenho culpa, eu não sou culpado. Os magistrados recebiam e iam julgar o caso dele, não é? Só que em Jesus é diferente.
Quando nós chegamos em Cristo, todos nós somos culpados, porque quem são os responsáveis pelo derramamento do sangue de Jesus? Somos nós. Nós somos culpados de sangue. E posso te dizer uma coisa, existe um vingador do sangue aí, que anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando nos devorar. É por isso que eu tenho que correr para Jesus. Quem não é crente não corre para Jesus, corre para as justificativas, corre para si mesmo, corre para o ego, começa a dizer que não errou, começa a dizer que não tem culpa. Quando a gente erra, o que acontece conosco? Existe uma tristeza no coração, existe uma amargura no coração, aí você vai confessar o seu pecado, e você vai dizer, Senhor, me perdoe, eu cometi um delito, eu sou culpado. Essa cidade de refúgio que se chama Jesus é o contrário. Para você entrar nela, você precisa confessar que você é culpado. Olha que coisa interessante. E aí Ele te perdoa, Ele te purifica, e Ele faz com que você não seja mais culpado. Isso é muito bonito, isso é um princípio espiritual. Agora, aqueles que não creem em Jesus, o que eles fazem? Saem da igreja. Você já reparou uma coisa, meu querido irmão? Que a maioria das pessoas que estão na igreja, e de repente somem na igreja, se afastam da igreja, não vêm mais na igreja, começam a sair da igreja, porque ninguém sai da igreja de uma hora para outra, é muito raro, a gente vai saindo aos poucos. Aí de repente você começa a perceber, fulano não está na igreja, fulano há muito tempo não vem na igreja. Pode saber, meu irmão, que tem pecado por trás. Aí você vai chamar a pessoa para conversar, e ela confessa para você um delito, um pecado que ela cometeu. Porque Charles Spurgeon disse, ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta deste livro. É muito importante que nós entendamos isso. Para quem você corre quando você peca? Para onde você vai quando você erra? Você opta por ir, você opta por não vir à igreja, você opta por arranjar uma desculpa para apresentar para aquele que vai inquirir você, ou você reconhece o seu erro e fala, Senhor, me perdoe, eu errei, eu sou culpado, mas em Ti eu encontro refúgio e eu sei que o Senhor pode me perdoar. Eu aprendo essas verdades aqui, nesse texto de Josué, capítulo 20, versículo 1 a 9. Queria deixar essas mensagens, essas ilustrações e também essas aplicações para você. Em primeiro lugar, é inerente ao ser humano o julgamento precipitado. Em segundo lugar, aprendemos o princípio da disciplina baseada na justiça. E em terceiro lugar, sempre há uma saída para o pecador arrependido. O Salmo 46 diz assim, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei se você está em pecado, se você está errando diante de Deus, não sei se você está sendo solapado pela culpa, não sei se o vingador do sangue anda rondando sua vida, não sei se você tem andado triste, amargurado, deprimido, mas eu sei que existe hoje uma cidade de refúgio, chamada Jesus. Corra para ela, peça perdão. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e fazemo-lo mentiroso. Se permanecermos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Não há pecado que o Senhor Jesus não possa perdoar na sua vida. Corra para essa cidade de refúgio hoje, que está pertinho de você. Ele pode perdoar você. Eu quero orar com você nesse momento. Vamos orar? Nós agradecemos, ó Deus, por essa cidade de refúgio maravilhosa que é Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque nele encontramos perdão, nele encontramos misericórdia, nele encontramos amor, nele encontramos graça, nele encontramos, ó Deus, aquilo que com certeza não encontramos em nenhum outro.
O vingador do sangue, ó Pai, está rondando nossa vida. Nós somos culpados de sangue. Nós somos os responsáveis pela morte do teu filho. Por nós mesmos, todos nós seríamos entregues a esse vingador do sangue, mas nós sabemos que o Senhor nos justifica e tira de nós toda condenação e toda culpa. Por isso eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que nos ajude a ter coragem de nos levantar e correr para essa cidade de refúgio enquanto é tempo. Se há alguém aqui nesta noite que precisa dessa cidade de refúgio, que precisa de Cristo, ó Espírito Santo de Deus, leve essa pessoa até Cristo, porque nós sabemos que só Ele tem perdão para nos oferecer, só Ele pode nos restaurar, só Ele pode nos curar. Nós agradecemos por Cristo Jesus, em nome dEle nós oramos, amém. Amém?